Estude. Fala galera, sabia que vocês iam voltar, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você esteja aí, dá uma olhadinha no vídeo, pode assistir a hora que você quiser, beleza? Sou o professor Terra, a gente já se conhece, tá? E hoje, antes de a gente começar a aula, eu já preciso falar. Lá no finalzinho da nossa matéria, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Só porque a gente já tá íntimo, só porque a gente já virou praticamente best. BFF, Best Friend Forever, assim. E a gente vai continuar assim durante todo o nosso curso. Beleza? Tô acreditando, hein? Então tá bom. Olha só, dentro de cinemática escalar, continuando nessa parte, a gente vai entrar e vai especificar um pouquinho mais o nosso movimento. Tá? A gente conversou na aula passada sobre conceitos importantes, né? E hoje a gente vai melhorar esses conceitos, inclusive até utilizar alguma coisa que a gente já viu. Se ainda sobrou dúvida, dá uma olhadinha lá no vídeo, eu apareço lá e dou uma força para você. Movimento uniforme é o nosso assunto hoje, tá? Movimento a gente viu na aula passada. Então aqui a gente tem um referencial. Se tiver deslocamento de um carro, de um corpo, de qualquer coisa, durante um certo intervalo de tempo, usando esse referencial, então a gente pode falar que o corpo está em movimento. Legal? Então você já sabe o que é movimento. Agora, terminar de traduzir essa coisa toda aqui. Uniforme. Lembra quando você era pequenininho? Que você estava lá no colégio? E aí você tinha que vestir uniforme. Todo mundo usou uniforme uma vez na vida, né? Então o uniforme era aquela coisa para deixar toda a molecada igual, todo mundo com a mesma cara, não é? Aí só mãe mesmo para saber diferenciar essa molecada. Qualquer outra pessoa não sabe fazer isso não. Mas o uniforme é um negócio para deixar todo mundo com a mesma cara, não é? Todo mundo igual. Então tá aqui, ó. O que é movimento uniforme? É um movimento sempre com a mesma cara, é um movimento sempre igual. É um movimento em que a nossa velocidade não vai mudar. É o que está escrito aqui, velocidade constante. Beleza? Só que tem um detalhe. Ela pode ser positiva, lembra do tal do movimento progressivo? Pode ser negativa, movimento retrógrado, a favor ou contra a trajetória. Mas ela pode ser zero? O que é velocidade igual a zero? Você não está parado? Velocidade igual a zero, no referencial não tem deslocamento. Você está parado. Se você está parado, pode ser movimento uniforme? Não dá, né? Então a condição para ter movimento uniforme é que ela não pode ser zero. Não falei que não existe velocidade igual a zero. Toma cuidado com esse detalhe. Só falei que para ser movimento uniforme, a velocidade não pode ser zero. Legal? Então ela tem que ser diferente. Acredito que você conhece esse símbolo aqui, diferente de zero. Beleza? Então tá bom. Legal. Agora que você sabe esses dois conceitos, e já percebeu que esses dois conceitos estão destacados aqui, estão em destaque na nossa lousa. Eles são extremamente importantes. A gente vai ter uma aula de gráficos e eu vou relembrar esse conceito lá na frente, na nossa aula de gráficos. Beleza? Guarde isso daí, deixe em destaque, bonito. Aproveita que sua mãe já diferenciou você, faz um caderno bonito, mostra pra sua mãe, você vai ver que ela vai ter orgulho de você. Dá uma olhadinha aqui, ó. Lembrando da aula passada, velocidade média ΔS por ΔT. O quanto você anda pelo tempo que você demora. Só para lembrar aqui, ó, o que é o ΔS? Final menos inicial. Lembra? Delta, variação, esse triângulozinho. Final menos inicial. Delta, variação, triângulozinho. Final menos inicial. ΔS, posição final menos posição inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial. Tá aqui, ó. Peguei esse negocinho e joguei aqui. Peguei esse negocinho, joguei aqui. Aí eu vou fazer assim, ó. Só vamos mudar um pouco a cara disso daí. Não precisa se assustar não, tá? Se é T0, lembra que qualquer coisa zero é começo? S0, posição inicial, primeira posição que você ocupa. T0, tempo inicial. Quando você pega o seu cronômetro, dispara o cronômetro, qual que é o primeiro tempo que você vê? Não é 1 segundo, não são 2 segundos. O primeiro é 0. Então eu vou colocar aqui, ó. T igual a 0. Beleza? Primeiro tempo. Então essa parte toda aqui, ó, sumiu, foi embora, zerou. E eu vou passar esse Tzinho lá pra cima multiplicando. Então vai ficar V vezes T. Já que não tem um outro ponto lá, não tem problema. V vezes T. E aí eu passei o S0 depois pro outro lado. Só que toma cuidado, olha o sinal. Tá subtraindo, vai passar somando. Só arrumando essa bagunça toda, né, organizando isso aqui, a gente vai chegar nessa equação. S0 mais V vezes T. Cara, não tem nada diferente além da aparência com relação à equação. São duas equações iguais. Só na hora do exercício que às vezes facilita você usar a velocidade média, às vezes facilita usar
a equação horária dos espaços. Ou, para o mais íntimo, né? Sorvete, a equação do sorvete. Beleza? Por enquanto, sorvetinho, tá? Lá na frente a gente vai ver outra equação, tem um nome parecido. Então tá aqui nossa equação horária do espaço. Para que serve essa coisa toda? Lembra que eu falei na primeira aula para vocês que a cinemática, ela quer descrever movimentos? Ela quer saber onde você tá, quando você tá. É uma namorada ciumenta, que colocou um GPS em você. Tá aqui, ela sabe desde a sua posição inicial até a sua posição final. Ela sabe tudo de você, não tem como escapar. Tá aqui, ela tem a velocidade, ela tem quanto tempo você ficou andando, ela sabe onde você tá. É essa a ideia da cinemática, descrever o movimento. Tá aqui uma equação que descreve o movimento. Mas se mudar a velocidade, não tem problema. Muda a velocidade, vai mudar a posição, resolveu o seu problema. Posição inicial pode mudar? Difícil, hein? Você mora na sua casa aí, bonitinho. Quando você começa o dia que você vai sair da sua casa, a posição inicial não é sempre a posição sua casa? Sempre, tá? E se você dormir um dia na casa do seu amigo? Aí sim pode mudar, a posição inicial é diferente. Então toma cuidado com esses detalhes. Posição final pode mudar? Pode. Se eu contar 10 segundos de movimento, fiquei 10 segundos andando, tem uma posição. E se eu contar 20? Tem mais 10 segundos aí de movimento, tem outra posição final. Então essa posição final vai mudando com o tempo. Tem cara de equação, né? É uma equação. Tem cara de equação do primeiro grau, né? É uma equação de primeiro grau. Na aula de gráficos a gente conversa melhor sobre isso. Legal? Beleza. Agora a história que eu queria contar pra vocês. Imagina, todo mundo já marcou um encontro na vida. Eu também já marquei um encontro na vida. Só que o meu primeiro encontro teve um trauma. Foi meio assim, triste, sabe? Eu marquei com uma pessoa, liguei pra essa pessoa, falei, olha, eu tô com fome, isso era umas 10 horas da manhã. Eu tô com fome, queria encontrar você. Na verdade, eu queria só comer o lanche, né? Não queria encontrar a menina, mas eu queria uma companhia pra não ficar sozinho. Aí falei, então tá bom, eu tô indo lá comer e tal. Então tá bom, eu tava tão nervoso na hora que eu desliguei o telefone. E fui comer, fui lá no shopping comer e tal. Aí, cara, o problema é que essa menina, ela não tava com fome na mesma hora que eu tava. Eu tava lá, 11 horas da manhã, já comendo meu lanche, né? Nossa, arrebentei o lanche, tava uma delícia. Agora, ela apareceu lá 6 horas da tarde. Então eu fiquei lá, sem fazer nada, né? O encontro só aconteceu lá na frente. Concorda que a hora que eu queria, não rolou encontro? Pois é, não deu certo. A partir desse dia, eu passei a ter um bilhetinho do meu lado. Todas as vezes que eu ia marcar um encontro com alguém, para não esquecer esse encontro, eu precisava estar na mesma posição que a pessoa, óbvio, né? No mesmo tempo. Então, não adianta eu marcar num shopping qualquer com você, se não for na mesma hora, a gente não vai se encontrar. E não adianta eu marcar uma hora igual com você, se a gente não se encontrar no mesmo lugar. Tem que ter as duas condições, é no mesmo lugar, no mesmo tempo. A gente até brinca, né? Tem aquelas mães que ficam chorando, nossa, meu filho foi muito azarado, ele estava na hora errada, no lugar errado. Não, né, mamãe? Fisicamente falando, o seu filho estava no lugar certo, na hora certa. Por isso que aconteceu alguma coisa com ele, né? Senão não teria isso daí. Tudo bem? Eu sei que é muito mal falar isso, mas enfim, tá? Então você já aprendeu, quando você for marcar um encontro agora, anota um bilhetinho lá, dica do Terra, posição, mesma posição que a pessoa, tempo, mesmo tempo que a pessoa. Tá, legal. E no exercício? Tá, no exercício, você tem uma equação inteira que te dá todas as posições. Põe aqui. Você tem uma equação inteira que te dá todas as posições do outro carro. Põe aqui. E aí você vai trabalhar com isso. A gente vai fazer isso daí no exercício. Beleza? Dá uma olhadinha na tela, aparece o enunciado para vocês aí. Vamos lá? Nosso exercício é da PUC. Né? Dois carros percorrem em sentidos opostos uma longa estrada retilínea, com velocidades praticamente constantes, iguais a 60 km por hora e 90 km por hora. A intercomunicação entre os dois é feita pelo rádio, cujo alcance é de 450 km. Informação importante, a gente já conversa melhor sobre isso. Contando os tempos a partir do instante em que se cruzam, a comunicação é possível durante quanto tempo? Aparecem as alternativas aí, tá? Dá uma olhadinha. 6, 5, 4, 3 ou 2 horas. Beleza? Vamos resolver então? Vamos lá? Dá uma olhadinha, ó.
eu não sei, pelo enunciado, a gente não sabe qual é a distância inicial entre eles. Eu não sei onde que o carro A estava e não sei onde que o carro B estava, né? Eu sei que tudo vai começar a partir do momento que eles se cruzam. Esse ponto é o ponto inicial. Como é que eu sei? Porque está lá no enunciado. A partir do momento em que eles se cruzam, tá? Então tá aqui, ó, os dois estão no mesmo lugar. Beleza? A partir desse instante é que a gente começa a contar o tempo, tá aí o nosso tempo igual a 0. Bom, qual que é a distância máxima que esses carros podem percorrer para a comunicação entre os rádios continuar? 450 km, mais uma vez está lá no nosso enunciado. A velocidade do A, só o valor, só o módulo, 60 km por hora. A velocidade do B, só o valor, só o módulo, 90 km por hora. Já vai entender por que eu falei isso daí. Dá uma olhada. Lembra daquele negócio na nossa primeira aula que chama referencial? Claro que lembra. Eu posso adotar uma orientação, né, para o nosso referencial. Então, por exemplo, se eu orientar isso daqui para a direita como positivo, tudo que tiver apontado para a direita vai ser positivo. Tudo que tiver apontado para a esquerda vai ser contrário, vai ser negativo, né? O oposto aí, se for um matemático falando. Tá? Então a gente tem problema com essas duas velocidades, não tem? Porque o A está andando, sei lá, vou chutar qualquer coisa, ele não falou, para a direita. E o B está andando, ao contrário, eu só sei que eles estão andando em sentidos opostos, tá? Então se eu disser que a velocidade do A está para a direita, a velocidade do A vai ser positiva. Tá aqui, ó, positivo. Não precisa nem anotar o mais. Agora, o negativo, cara, o negativo você tem que anotar. Tá aqui, velocidade do B tá oposto. Velocidade do B tá oposta. Velocidade do B, ó, oposta. Velocidade negativa. Tem que tomar cuidado com esse detalhe. O enunciado, ele só fala mais ou menos para você. Você que tem que colocar esses sinais aqui, senão problema no exercício. Legal? Vamos continuar então. Então, vou fazer assim. Vou pegar essa posição, ó. O B vai ficar andando até chegar numa posição qualquer. Vou chamar isso aqui, ó, de posição B. Legal. O A vai ficar andando até chegar numa posição A, em que a distância vai ser 450 quilômetros, tá? Então, eu vou fazer assim. Se eu pegar a posição do B, posição que o B tá, somar 450 quilômetros, eu não chego na posição do A? Vamos escrever isso. Se eu pegar a posição do B e somar, quanto? Boa, 450. Eu não chego na posição do A? Legal. Legal, tá bom. Só que eu não sei qual é a posição do B e não sei qual é a posição do A. Lembra que você tem uma equação para isso. Lembra? Claro que lembra. Que equação que é essa? Vou colocar aqui. Tô lembrando. Posição inicial, velocidade vezes tempo. Sorvete, equação horária dos espaços. É isso? É a equação que vai ajudar a gente. Legal. Então vamos lá. Vamos montar uma equação para o B. Eu vou fazer separado, tá? Deixa isso daqui aqui, depois a gente volta para cá. Começar pelo A. Tá bom. Posição A. S0. Qual que é a primeira posição que o A... Ih, a gente não sabe. Ele não passou pra gente. Então tá bom, eu vou deixar S0, tá bom? S0. Só que eu sei que essa posição é exatamente igual a do B. Legal, deixa aí. Qual que é a velocidade do A? Aqui, ó, nosso rascunho. Mais 60. Então tá bom. Mais 60. Quanto tempo? Sei lá. Por sinal, se a gente soubesse, a gente nem estava resolvendo, né? Já tinha respondido o exercício direto. Tá bom? Não tem muito o que fazer. Parou por aqui. Vamos lá para a equação do B. Posição inicial, qual que é? Não sei qual que é, mas eu sei que é a mesma do A. Vou escrever aqui S0 de novo. S0, tá bom. Mas, não pode ser mais. Ó o detalhe aqui. Menos, toma cuidado, ó. Toma cuidado. Menos, qual que é a velocidade? 90. Quanto tempo? T. Entendeu? Montou? Legal. Então, volta aqui nessa primeira equação. Vou colocar aqui, ó. Primeira equação. Equação do A. Segunda. Equação do B. Terceira. Então, eu vou fazer assim. SB, SA. O que é SB? SB.
S0 menos 90T. Vou pegar esse pacotão todo e jogar lá em cima. Então vai ficar assim, ó. Peguei essa daqui. SB. SBE. É isso? SB. Mais 450. Isso daqui é igual ao SA. O que é o SA? Esse pacotão todo. SA. Ficou feio. Eu sei que ficou feio. Não tem problema. Ó, posso cortar esse S0 S0? Pode. Quando passar para o outro lado, fica com sinal negativo. Então vai ficar S0 menos S0. Já joguei fora. Legal, legal. Só para facilitar, posso passar esse 90T para o outro lado? Pode. Ah, mas o professor de matemática lá passou sempre para o lado esquerdo. Não tem problema, escolhe o lado que você quiser, tá? Eu vou deixar isso aqui lá pro outro lado para te mostrar que existem contas, tá? Que acontecem desse jeito mesmo. Ficou aqui 450, pro outro lado 60T mais, toma cuidado com o sinal, mais 90T. 9 com 6, 15, é isso? 150T. Então isso aqui fica 450, 150 vezes T. Só passar dividindo agora, não é isso? Então, quanto que dá esse tempo? 450 dividido por 150. Esse é o nosso tempo. Fala pra mim. 150, 150, 150. 3 horinhas. O nosso tempo, então, de comunicação é de 3 horas. Eles vão ficar conversando durante 3 horas. E depois? A viagem não termina. Mas a comunicação via rádio termina, né? Dá pra usar o celular depois, né? Aí eles podem continuar conversando, cara, em volta do mundo inteiro, não tem problema mais não. Aí o satélite resolve. Tranquilo isso? Tranquilo não. Você só respondeu. Você não foi lá e assinalou a alternativa. Qual que é a alternativa certa? A, B, C, D ou E? Alternativa? Isso. Boa. D. D de calça jeans. Tchau. Estude